Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas aplicações práticas da dilatação e também vai resolver alguns exercícios para conseguir fechar bem legal essa parte da matéria. Vamos lá, vamos começar! Pessoal, como a gente aprendeu, a dilatação se divide em três tipos. Tem a dilatação linear, quando o comprimento é a principal dimensão. Tem a dilatação superficial, quando é, por exemplo, um objeto que tem pouca espessura. E aí eu tenho que levar em consideração duas dimensões, uma área, uma superfície. E por último, a dilatação volumétrica, que é quando eu vou levar em consideração a dilatação nas três dimensões. Vamos relembrar então as equações que a gente aprendeu. Uma delas diz que a dilatação linear é igual ao comprimento inicial vezes o alfa, que era para a gente o coeficiente de dilatação linear, vezes a diferença de temperatura antes e depois de você aquecer ou resfriar o corpo. A equação da dilatação superficial, que a gente usa o ΔS, pode aparecer para você também como ΔA, variação da área, mesma coisa. Bom, o ΔS é igual a S0 vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a diferença de temperatura, ou seja, é a temperatura depois de você aquecer ou resfriar, menos a temperatura inicial. E a equação da dilatação volumétrica diz para a gente que a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura que o corpo sofre. Bom, a gente sabe que alfa, beta e gama são os coeficientes de dilatação e tem a ver com o tipo de material. Agora, eu tenho que tomar um cuidado especial com o beta e com o gama. Porque muitas vezes a gente vai resolver um exercício de dilatação superficial e no enunciado eles passam para a gente o coeficiente linear. E aí a gente tem que lembrar que o coeficiente superficial é 2 vezes o coeficiente linear. E a mesma coisa acontece nos problemas sobre dilatação volumétrica. Muitas vezes a gente vai resolver o exercício e o enunciado passa para a gente o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Aí eu preciso lembrar que o coeficiente de dilatação volumétrica gama é igual a 3 vezes o alfa. E é importante que você fique atento, porque essa informação que o beta é 2 vezes o alfa e que o gama é 3 vezes o alfa não costuma ser passado para a gente no formulário, por exemplo, dos vestibulares e também na prova do Enem. Pessoal, e tem algumas situações práticas que são bem legais que você conheça, que elas são muito citadas em prova de vestibular, citadas também na prova do Enem. Como, por exemplo, se a gente olhar bem cuidadosamente um trilho de trem, a gente vai ver que entre um pedaço e outro do trilho existe uma pequena folga. Essa folga a gente chama ela de junta de dilatação. Por que existe essa folga pequenininha? O que vai acontecer? Com o trem passando pelo trilho, o atrito das rodas com o trilho vai causar um aquecimento. E devido a esse aquecimento, o trilho dilata. Não só com esse atrito, devido a variações de temperatura ambiente também. E aí, se eu tiver pedaços de trilho, um preso ao outro, um encostando no outro, o que vai acontecer é que, ao aquecer, esses trilhos vão dilatar e aí vai forçar um com o outro, podendo danificar a estrutura ali dos trilhos, podendo fazer com que os trilhos venham a entortar e o trem venha a descarrilhar. Certo? Uma outra situação comum da gente encontrar as juntas de dilatação é, por exemplo, em pontes. Quando você passa numa ponte grande, você vai ver que de alguns em alguns metros faz um barulho, como se o teu carro passasse num buraquinho. Mas se você olhar, não existe um buraquinho ali na pista, mas você percebe faixas transversais na pista. E se você olhar com cuidado, como você está vendo na imagem aqui atrás, você vai ver pequenas folgas que existem ali na pista. Essa folga ela serve para quê? Para absorver variações estruturais, para absorver também a dilatação. É a chamada junta de dilatação, tá certo? Agora, deixa eu citar para você uma outra experienciazinha prática que talvez você já tenha feito em casa. Você pega um copo de vidro, desses copos comuns, e aí você enche de água fervendo. Se você encher ele até a boca de água fervendo,
não vai acontecer nada com o copo. Mas, se você pegar e colocar água fervendo mais ou menos até a metade do copo, você percebe que esse copo ele tende a estourar. Muitas vezes ele quebra, ele trinca, ele racha. Por que que acontece isso? Bom, uma parte do copo vai dilatar, que é a parte onde tem a água quente. E o restante do copo não dilata, porque o vidro ele é um material isolante térmico, ou seja, o calor demora para subir ali pelo copo de vidro. E aí, como uma parte do vidro que está em contato com a água quente vai dilatar, o que que acontece? Uma parte dilata e a outra parte não. Uma parte dilata e a outra não. Ou seja, ele se enche de tensões térmicas, o que faz o copo trincar, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em alguns exercícios, algumas aplicações práticas. Vem comigo. Exercício número 1. O piso de concreto de uma fábrica é constituído de seções de 20 metros separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, que a variação de temperatura no local pode chegar a 50 graus Celsius, entre o inverno e o verão. Nessas condições, calcule o tamanho mínimo da folga que deve ser deixada entre as duas placas. Bom, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma placa, eu tenho aqui outra placa, e vamos imaginar várias outras placas. Aí eu quero determinar o tamanho dessa folga, desse pedacinho aqui que vai existir entre elas. Bom, eu não posso esquecer que cada placa vai crescer obrigatoriamente para os dois lados. E dessa folga, metade vai ser da placa da esquerda, metade da placa da direita. A mesma coisa acontece do outro lado, metade para cada uma das placas. Conclusão, se essa placa vai ocupar metade dessa folga e metade dessa folga, eu posso dizer que a dilatação da placa é o tamanho da folga. Por isso, a dilatação é igual a L0 alfa delta T. E aí, ao fazer essa conta, eu vou encontrar o tamanho da folga. Então, vamos lá. Dilatação é igual a L0. L0 é o tamanho inicial da placa e o enunciado deu para a gente que é de 20 metros. Então, eu vou colocar para você aqui 20 metros. O alfa é o coeficiente de dilatação linear do material e foi dado no enunciado que ele vale 12 vezes 10 na menos 6. Então, a gente vai colocar aqui 12 vezes 10 na menos 6. E ΔT é a variação de temperatura que foi dado no enunciado para a gente que vale 50 graus Celsius. Então, a gente vai colocar aqui 50 graus Celsius. Então, o ΔL fica igual a 20 vezes 50 dá 1000. Vezes 12, eu vou anotar para vocês que dá 12.000. Vezes 10 na menos 6. Então, a gente vai dizer que a dilatação é igual a 12.000 vezes 10 na menos 6. O 12.000, se eu for escrever em potência de 10, eu posso escrever que é 12. E aí lembra que você aprendeu lá com o ferreto. 1000 é a mesma coisa do que 10 na 3. Então vai ficar 12 vezes 10 na 3. Vezes o 10 na menos 6. Com isso, o nosso ΔL fica igual a 12, 10 na 3 vezes 10 na menos 6. Você aprendeu lá nas aulas de matemática básica com o professor Ferreto que quando eu multiplico potência de 10, eu conservo a base e somos expoentes. Então fica para a gente 10 na 3 mais o menos 6 é 10 na menos 3. Agora, em relação à unidade, quando a gente usou o L0, a gente usou 20 metros. Então, se eu usei para o L0 a unidade metros, para o ΔL eu vou usar também a unidade metros. Então, eu vou dizer que o ΔL, que a dilatação foi 12 vezes 10 na menos 3 metros, a resposta está pronta, é essa que está aí. Mas eu posso, como não foi escolhida a unidade da resposta, se quiser,
escrever ela de uma forma diferente. Eu posso escrever para você que o ΔL é igual a 12. Lembra que a gente aprendeu que o prefixo 10 na menos 3 equivale para a gente a mili? Então fica 12 vezes 10 na menos 3 é 12 milímetros, ou seja, 12 milímetros. Essa foi para a gente a dilatação desse piso. Portanto, essa deve ser a folga mínima deixada entre as placas de concreto. Exercício número 2. Uma rampa para saltos de asa delta é construída de acordo com o esquema que se segue. A pilastra de sustentação 2 tem, a 0 graus Celsius, o comprimento 3 vezes maior do que a 1. Os coeficientes de dilatação 1 e 2 são, respectivamente, α1 e α2. Para que a rampa mantenha a mesma inclinação a qualquer temperatura, é necessário que a relação entre α1 e α2 seja... Bom, vamos lá. Para que a qualquer temperatura essa rampa tenha a mesma inclinação, eu preciso, por exemplo, caso eu venha a aquecer esse sistema, que a rampa continue com a mesma inclinação, ou seja, esse lado vai sofrer essa dilatação e esse lado, 2 no caso, vai sofrer essa dilatação. Vou anotar para você que aqui é o nosso ΔL do lado 1 e esse é o nosso ΔL para o lado 2. Agora vamos pensar. Se o ΔL1 dilatar mais do que o ΔL2, a inclinação da rampa vai aumentar. E se o ΔL2 dilatar mais do que o ΔL1, a inclinação da rampa vai diminuir. Então a nossa conclusão é a seguinte, é que para que a rampa mantenha a mesma inclinação, eu preciso que a dilatação do lado 1 seja igual à dilatação do lado 2. Bom, então para que as dilatações sejam iguais, eu preciso que o produto L0 vezes alfa vezes ΔT para a barra 1 seja igual ao produto L0 vezes alfa vezes ΔT para a barra 2. Poxa, Coelho, mas de onde você tirou isso? Eu só apliquei, no lugar de ΔL1 e ΔL2, a equação da dilatação que a gente aprendeu. Agora, vamos voltar no enunciado, onde diz o seguinte. A 0 graus Celsius, a pilastra 2 tem o comprimento 3 vezes maior do que a 1. O que ele está dizendo aqui para a gente? Está dizendo que o comprimento inicial da barra 2 é igual a 3 vezes o comprimento inicial da barra 1. Então, na equação, no lugar de L02, eu vou escrever 3 vezes o L01. A nossa equação fica, então, que L01, alfa1, vezes ΔT1 é igual a L02, eu tiro ele, eu vou tirar ele aqui para você, e vou escrever 3 L01 vezes o alfa2 vezes o ΔT2. Agora vamos dar uma olhadinha na equação e a gente percebe que dos dois lados da equação eu tenho L01. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar L01 com L01. Pessoal, agora em relação à variação de temperatura. Toda a rampa está no mesmo ambiente. Então, se a temperatura aumentar para aquela pilastra de sustentação 1, ela também vai aumentar para a pilastra de sustentação 2. E se resfriar é a mesma coisa, ou seja, a variação de temperatura é a mesma para a barra 1 e para a barra 2. Poxa, Coelho, mas aonde que isso aí está ali no enunciado? Não apareceu isso para a gente. É uma conclusão que a gente precisa tirar para conseguir resolver o exercício, tá certo? Vem comigo, vamos continuar. Bom, como a variação de temperatura é a mesma para as duas barras, eu vou simplificar o ΔT. E aí, olhando para o que sobrou na equação, a gente chega na conclusão que o alfa1 é igual a 3 vezes o alfa2. Por isso, a nossa resposta é a letra C. Exercício número 3.
No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras A e B em função da temperatura θ. Observa que aqui ele usou θ ao invés de T, mas aparece normalmente isso em provas, tudo bem? Continuando, sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o da barra B é... Bom, pessoal, primeira coisa, vamos dar uma olhadinha no que ele quer saber. Ele quer saber a razão entre os coeficientes de dilatação da barra A e da barra B. Quando ele pede razão, ele está pedindo para a gente a divisão. Então, ele quer achar como resposta a razão, ou seja, a divisão alfa A por alfa B. É isso que a gente está procurando. Agora, ele deu uma outra informação muito importante, que ele falou que as retas que representam o comprimento das barras A e B são paralelas. Bom, e o que significa, então, dizer que essas retas são paralelas? Quer dizer que o ângulo de inclinação dessa reta da barra B e de inclinação da reta que representa a barra A são ângulos iguais. Agora, vamos representar uma coisa importante que a gente aprendeu lá na aula de dilatação linear. Se eu desenhar um triângulo ali para vocês, eu tenho, nessa parte que a reta sobe, eu tenho o tanto que ela varia no eixo do comprimento, então é a minha dilatação linear. E o tanto que ela anda para o lado, eu tenho a variação no meu eixo da temperatura, então seria para a gente o Δθ. Lembrando que a questão está usando θ para a temperatura. Bom, o que eu sei? Se as retas são paralelas, significa que o meu ΔL e o meu Δθ, que é a variação de temperatura, que elas são iguais. Então vamos pensar o seguinte, se os ΔL são iguais, eu posso igualar as equações da dilatação. Então eu vou dizer que a dilatação da barra A é igual à dilatação da barra B para uma mesma variação de temperatura. E agora eu vou substituir a equação que a gente revisou no comecinho da aula. Quem é a dilatação da barra A? É o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Isso é igual a dilatação da barra B. É o comprimento inicial da barra B vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura da barra B. Agora, só vamos lembrar uma coisa importante, né? A gente está usando, ao invés de ΔT nesse exercício, o Δθ. Mas quando eu escrevo ΔT, seria a mesma coisa que escrever Δθ para a barra A. E aqui, Δθ para a barra B. Agora, voltando no enunciado, a gente viu que as retas são paralelas. E aí a gente concluiu no gráfico que a gente tem dilatações iguais para variações de temperatura iguais. Ou seja, se as variações de temperatura são iguais, eu posso simplificar. E aí, como a questão quer encontrar quanto que é alfa A dividido por alfa B, eu vou pegar e vou trazer esse alfa B dividindo lá do outro lado. Então vai ficar alfa A dividido por alfa B é igual a... Esse L0A, eu vou trazer ele dividindo para o outro lado, e vai ficar igual a L0B dividido por L0A. E se eu olhar no gráfico, eu tenho o comprimento inicial da barra A e o comprimento inicial da barra B. Então, alfa A dividido por alfa B fica igual a L0B, que está na parte de cima. O L0B vale 2L, dividido por L0A. O L0A vale L. E aí, simplificando L com L, a gente tem que alfa A por alfa B é igual a 2. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Exercício número 4. Dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo quando este experimenta uma variação de temperatura. Sobre esse fenômeno físico, assinale o que for correto.
Item 1. Em geral, as dimensões de um corpo aumentam quando a sua temperatura aumenta. Item 1 está certo. Detalhe, ali aparece em geral porque a gente tem exceções. Como a gente aprendeu lá na aula de dilatação volumétrica, quando a gente falou sobre a dilatação anômala da água. Item 2. Um corpo oco se dilata como se fosse maciço. Verdade. Na aula de dilatação superficial, a gente aprendeu que um corpo vai dilatar independentemente de existir dentro dele um buraco, uma cavidade. Então é verdade. Item 4. A tensão térmica explica por que um recipiente de vidro grosso comum quebra quando é colocada água em ebulição no seu interior. Verdade, esse item está correto. Lembra que a gente conversou sobre isso no comecinho dessa aula de hoje. Item 8. A dilatação térmica de um corpo é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação térmica do material. Tá errado, né, pessoal? Não é inversamente proporcional. A gente aprendeu que a dilatação ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. E aí, quanto maior o valor do alfa, maior vai ser a dilatação. Ou seja, a dilatação de um corpo é diretamente proporcional ao seu coeficiente de dilatação. Bom, pessoal, e aí como é uma questão do tipo somatória, e nas questões somatórias a gente tem que colocar no gabarito a soma correspondente aos itens corretos, a resposta dessa questão é 0,7. Exercício número 5. As variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico abaixo, respectivamente pela linha contínua, que é a água, e a linha tracejada, que é a do recipiente. Estudantes, analisando os dados representados no gráfico e supondo que a água seja colocada dentro do recipiente, fizeram as seguintes previsões. Item 1. O recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for 4 graus Celsius. Bom, pessoal, para o recipiente ficar completamente cheio de água e sem vazar nada, eu preciso que a água ocupe o volume total do recipiente, ou seja, os volumes precisam ser iguais, e isso só ocorre na temperatura de 4 graus Celsius. Portanto, o item 1 está correto. Item 2. A água transbordará apenas se a sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius. Bom, pessoal, a água vai vazar toda vez que o seu volume for maior que o do recipiente. E se a gente observar, eu vou ter um volume de água maior que o do recipiente acima de 4 graus Celsius, mas também, devido à dilatação anômala da água, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, o volume da água é maior do que o do recipiente, ou seja, a água vai transbordar tanto a temperaturas maiores do que 4 graus Celsius, quanto a temperaturas menores do que 4 graus Celsius. E como foi dito que apenas se a sua temperatura for maior do que 4 graus Celsius, o item 2 está errado. Item 3. A água transbordará se a sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4 graus Celsius. Verdade, foi o que a gente acabou de ver lá no gráfico, que a temperaturas menores do que 4 graus Celsius e maiores do que 4 graus Celsius, o volume da água é maior que o do recipiente. Então a água vai sim transbordar, o item 3 está correto. Bom, como a gente acabou de ver, o item 1 estava correto, o item 2 estava falso e o 3 estava correto. Por isso, a nossa resposta é a letra C. Pessoal, e com isso a gente encerra o conteúdo relativo à dilatação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau e até a próxima.